Este é o EcoArc, planejado para ser um dos edifícios mais verdes da Ásia e possivelmente do mundo. Ele deverá ser um exemplo fulgurante de como se transformar um problema em solução. Mas também vai ser um pesadelo de 2 anos para o homem que o projetou. Acho que dá certo, mas nossa solução também traz alguns problemas. E será uma curva de aprendizagem complicada para o homem que vai pagar pelo projeto. Não sei onde fui me meter. Eles encaram uma lista longa de desafios vindos tanto da natureza como de seus colegas. E nem eles sabem como vão se safar de tudo. Ninguém acreditava que o projeto fosse dar certo. Eles estão entrando em território desconhecido, tentando realizar o impossível, transformando o lixo de Taiwan em riqueza. Obras incríveis. Edifício ecológico. O EcoArc precisa se tornar o símbolo espetacular da Exposição Internacional de Jardinagem de Taipei, festival horticultural, artístico e elaborado em escala olímpica. No papel, ele vai ser um edifício de exposições de 9 andares, abrangendo uma área de quase 7 quadras de basquete. Ele está planejado para ser o pavilhão de plástico mais verde do mundo, que será construído em grande parte com 1,5 milhão de garrafas plásticas de bebida recicladas. A escolha por parte dos projetistas de tal material reciclável revolucionário para o novo edifício encabeça a lista de desafios que eles precisam superar. A segurança de 6 milhões de visitantes esperados para a exposição de flores vai depender de lixo reciclado. Será que um edifício de plástico experimental de 28 metros de altura será capaz de suportar tudo o que a natureza vai fazê-lo passar, incluindo terremotos e tufões? Será que ele vai derreter ou explodir em fogo se houver um incêndio? A exposição que está para acontecer vai tratar da conscientização ambiental e, por isso, o EcoArc precisa ser verde e sustentável. Isso implica na utilização de técnicas de construção com baixo carbono e na manutenção de 0 pegada de carbono quando o EcoArc estiver funcionando. O sistema de iluminação vai ter de ser autônomo. O espaço de exposição precisa ser refrigerado sem o uso de ar-condicionado. E no final da exposição, este pavilhão, feito de materiais reciclados, precisa ser desmontado para ser remontado em outro local. Surge então mais um obstáculo. As autoridades mais antigas de Taiwan precisam ser convencidas de que todas essas ideias novas e emocionantes vão dar certo, ou eles vão mandar interromper o projeto. O arquiteto Arthur Huang precisa resolver todos esses problemas com um tempo muito limitado e pouco dinheiro. A criatividade é sempre muito intensa quando existe uma grande limitação. Uma grande limitação em termos de orçamento, também em termos de tempo. E isso obriga todos os engenheiros a se comprometerem com um único objetivo. Isso nos força a tomar decisões bem rapidamente, e isso é uma ferramenta muito poderosa para os projetistas e os inovadores. A ilha de Taiwan, que tem a forma de uma folha de tabaco, está localizada no Oceano Pacífico, a 160 quilômetros da costa sudeste da China continental. Ela é 1/3 maior que o estado de Maryland, mas por causa de sua geografia montanhosa, seus 23 milhões de habitantes se espremem em menos de 1/3 do território. A capital, Taipei, está localizada no extremo norte, onde 2,6 milhões de taiwaneses brigam por um espaço nesta cidade moderna e produtiva. Nos últimos 60 anos, Taiwan passou por uma transição rápida da agricultura para a indústria. Hoje, é líder mundial na manufatura de mercadorias. É a maior fabricante de painéis em LCD. Empresas taiwanesas fazem 90% dos computadores portáteis do mundo. A Taipei de hoje é uma mistura vibrante de inovação tecnológica e cultura tradicional taiwanesa. Esta tensão saudável entre as novas ideias criativas dos jovens e a sabedoria dos anciãos resultam em sucessos espetaculares.
O edifício Taipei 101, até recentemente, era o mais alto do mundo. É um símbolo da estabilidade econômica e social de Taiwan. Mas o crescimento sempre tem um preço. Os efeitos colaterais da industrialização rápida e o consumismo se acumulam em um ritmo assustador. Os cidadãos de Taiwan tentam dar conta do problema com o lixo plástico que eles produzem. 90 mil toneladas de garrafas plásticas recicláveis são recolhidas todos os anos. E isso daria para encher 3 edifícios Taipei 101 ou cercar Taiwan mais de 1000 vezes. O plástico fez parte da prosperidade de Taiwan, mas agora se tornou um problema crescente. Os números estão preocupando os líderes da ilha. E como prefeito de Taipei, eles estão procurando soluções. Com tantas sacolas e garrafas plásticas, nós éramos o reino do plástico no passado. Mas agora nós começamos a pensar sobre como fazer a proteção ambiental e o crescimento econômico andarem de mãos dadas. Surge o arquiteto e engenheiro Arthur Huang, uma pessoa que acredita firmemente na verdadeira sustentabilidade. Ele e sua equipe estão sendo pressionados para fazer com que o EcoArc seja verde e funcione sustentavelmente. Mas a pressão às vezes desperta a genialidade. Eles tiveram uma ideia que pode matar 2 pássaros com uma cajadada só. Será que eles seriam capazes de transformar o lixo de Taiwan em um tributo à arquitetura verde? Arthur não precisa ir muito longe para conseguir inspiração. O que fizemos, literalmente, foi olhar dentro de nossas lixeiras. Foi assim que começamos. Nossa equipe de engenharia adora tomar chá em garrafa, e isso é uma cultura muito popular em Taiwan. Então pensamos, tá legal, talvez possamos pegar este material e transformá-lo em algo útil. A maioria dos prédios de Taipei é feita de concreto, aço e vidro, materiais com os quais os engenheiros sêniores de Taiwan vêm trabalhando a vida toda. A grande ideia dos jovens desenhistas para um novo material de construção não poderia então ser mais radical. Eles querem construir um pavilhão espetacular com garrafas plásticas recicláveis. Assim como uma arca bíblica salvou animais de uma inundação, o EcoArc de Arthur pode evitar que o mundo se afogue num mar de plástico. É uma resposta para as orações dos políticos. A construção do EcoArc com 100% de garrafas plásticas vai ser um marco na engenharia verde. Mesmo com o apoio do prefeito, isto vai ser um risco para Taiwan. O EcoArc vai ficar exposto ao mundo com a Exposição Internacional de Flores de Taipei. Arthur pode ter estudado em Harvard e Cornell, mas seu plano de transformar lixo plástico em um prédio sustentável vai ser difícil de ser vendido. Parece um pouco com alquimia, mas a ideia tem uma fundamentação sólida na ciência. Garrafas plásticas são feitas de um polímero termoplástico chamado de politereftalato de etileno, ou PET. PET é facilmente moldado em formato de garrafa, mas será que pode ser transformado em prédio? Um dos maiores fabricantes de produtos PET do mundo é o Far Eastern Group de Taiwan. O presidente da empresa, Douglas Hsu, está preocupado com o efeito que o plástico está provocando no meio ambiente de seu país e está muito animado em poder apoiar um projeto que fará um bom uso do que sua empresa produz. Como queremos participar da Revolução Verde, analisamos muitas ideias e esta surgiu com um bom arquiteto. Arthur disse: "Por que não usamos garrafas PET?" E eu disse: "Maravilha!" O pavilhão de plástico de Arthur agora tem um financiador entusiasmado. Para fazer sucesso, ajudar a exposição de jardinagem de Taipei, nós recebemos a incumbência de construir um pavilhão. Com o financiamento de Douglas Hsu, Arthur agora pode começar a fazer seu sonho se tornar realidade. Mas será que ele vai conseguir realizá-lo? Os riscos são grandes.
O pavilhão precisa conter todos os conceitos exatos para um festival horticultural. Ele precisa ser bonito, precisa ser resistente e precisa ser sustentável. A ideia é difícil de ser aceita. Fazer acontecer vai ser muito mais complicado do que as pessoas podem imaginar. O arquiteto Arthur Huang está apostando sua reputação na construção deste Eco-Arc extraordinário feito de garrafas plásticas. Eles vão cobrir uma estrutura de aço padrão que dará força ao edifício para resistir a terremotos. Dentro do pavilhão, Arthur planeja ter uma passarela, um palco móvel para desfiles, uma instalação artística e um enorme espaço para exposições. Ele será a atração principal da Exposição Internacional de Jardinagem, se Arthur conseguir construí-lo. Usar plástico reciclável como material de construção é uma ideia revolucionária. O problema é que isso é completamente inédito. Um dos grandes desafios de Arthur é fazer com que os arquitetos mais velhos fiquem do seu lado. Eles precisam aprovar suas ideias ou ele não vai a lugar algum. Com apenas 31 anos, ele lidera uma equipe de 3 designers cuja idade média é de apenas 29 anos. O Eco-Arc vai ser uma batalha entre jovens inovadores e promissores que querem abrir fronteiras e profissionais estabelecidos e conservadores que temem o pior. Eles estão nos pressionando, fazendo perguntas difíceis, tentando nos dizer que aquilo não é possível e que isto não é possível. O futuro destes edifícios verdes revolucionários depende não só da solução de todos os problemas, mas também de quem vai vencer a contenda entre a experiência e a juventude. O chefe de construção Lin Cole é um dos muitos hesitantes. Pessoalmente, eu achava que era brincadeira. Lembro que disse a Arthur: "Você deve estar brincando", quando fiquei sabendo da ideia. O conceito me parece bastante bom e ousado. Mas se ele resolver colocá-lo em prática, vai ser um processo longo. Nas primeiras reuniões, Arthur precisava falar depressa. Gente como o engenheiro civil Shang-Fong Chen precisa de muitos argumentos para ser convencido. Eu realmente achava a ideia maluca, considerando que há anos eu trabalho na construção civil de maneira convencional. Mas eu entendo que as pessoas jovens sempre gostam do desafio de realizar ideias malucas. Olhos mais velhos e experientes sempre olham 2 vezes para as ideias de jovens ambiciosos. E algumas dessas ideias realmente parecem malucas. Será que eles realmente vão conseguir construir um edifício de 9 andares com garrafas plásticas? Nem mesmo o arquiteto da equipe, Jarvis Liu, sabe ainda. Não sabíamos por onde começar e recolhemos vários tamanhos e formas de garrafas PET. Nós queríamos saber se conseguiríamos construir um prédio com elas ou não. Garrafas plásticas de bebidas normais não podem ser usadas em sua forma regular. Elas são muito flexíveis e não possuem uma estrutura real. Elas são redondas demais para se encaixarem umas nas outras e não suportam muito peso. Se fizermos uma parede de garrafas PET, ela vai cair porque vai haver muitas brechas entre elas. Então, tínhamos que achar um jeito de encaixá-las e atrelá-las de maneira eficiente, sem deixar entrar ar e água entre elas. A equipe de Arthur precisa voltar para a prancheta de projetos. É preciso encontrar uma solução e depressa. Ninguém sabe quanto tempo eles vão gastar fazendo experiências com o novo material de construção e eles ainda não têm certeza sobre o que vai ser. Depois de uma série de tentativas, eles reformam a garrafa lisa tradicional, criando uma forma mais prática. Eles se inspiram na natureza. A estrutura de um favo de mel de uma colmeia é um dos projetos mais leves e resistentes do mundo. Assim,
a equipe o usa como padrão para seu bloco básico de construção. Nasce a ideia do Polybrick. Assim como a arquitetura chinesa antiga que não usava cola ou pregos, os Polybricks de baixa tecnologia devem se encaixar mecanicamente sem a necessidade de fixadores. Taiwan recicla 4 bilhões e meio de garrafas por ano, oferecendo a Arthur toda a matéria-prima que ele precisa para os Polybricks, que devem se encaixar para fazer os painéis para as paredes. Nem mesmo Arthur sabe, na verdade, se isso vai dar certo. Nós ficamos muito tensos quando as coisas não dão certo. Como é mesmo que se diz? Dá um frio na barriga. Porque prometemos ao cliente que iríamos entregar um protótipo em meia escala numa determinada data. Porém, não conseguíamos fazê-lo. Com tanta incerteza, os jovens arquitetos estão sendo bombardeados pelos membros mais experientes da equipe. O conceito de um edifício público feito de plástico é difícil de ser vendido. Os jovens precisam liquidar as preocupações dos mais velhos antes que eles possam andar para frente. Eles são durões. Essas reuniões são muito sofridas para os arquitetos jovens como nós, porque estamos dialogando e desafiando os melhores engenheiros civis de Taiwan. E é claro, sabemos que se quisermos ter um trabalho bem feito, com verdadeiras inovações, definitivamente precisamos de todos esses anos de experiência. A equipe de jovens imagina que produzir os protótipos de Polybrick vai convencer os engenheiros mais descrentes de que suas ideias têm mérito. Esta é a chance de Arthur mostrar que o que funciona na teoria vai funcionar na prática. De cara já surge um problema. O desenho dos Polybricks é tão diferente das garrafas normais que não existe uma máquina do tamanho certo para produzi-los em massa. Como não há tempo para construir uma máquina nova, a equipe aluga uma máquina de segunda mão usada na indústria de alimentos. É uma solução provisória na melhor das hipóteses e ela vem com desafios. A equipe precisa fazer moldes sob medida para injetar o plástico derretido. Depois, eles precisam adivinhar quais temperaturas e pressão serão necessárias para criar o Polybrick perfeito. Nós estamos usando soluções que já existem e estamos transformando uma máquina de produção da indústria alimentícia em uma máquina de produção da construção civil. Temos muitos conflitos com os engenheiros enquanto fazemos isso. O que mais nos assusta e assusta todo mundo são as suposições. Felizmente, alguns especialistas admiram o que Arthur está tentando fazer. O engenheiro de injeção de plástico Fu Xing Liu se junta ao desafio. Descobrimos que a garrafa de 130 gramas tem força compressiva lateral insuficiente. Assim, nós aumentamos a espessura da garrafa para realizar mais testes. Pessoalmente, eu adoro desafios, principalmente aqueles que não são resolvidos pelos outros. Quanto maior o desafio, melhor. É um período nervoso. Na tela do computador e na mesa, todo mundo concorda que o Polybrick deve ser resistente o bastante à prova d'água e capaz de suportar ambientes rigorosos. E apesar da resistência do grupo conservador, a equipe de Arthur está ganhando adeptos. Nossos engenheiros sêniores achavam que éramos meio malucos. E então existia um conflito grande, porque muitas coisas que estávamos tentando fazer, a cartilha deles dizia que não era possível. No início, houve uma quantidade enorme de resistência, mas no final, quando começamos a trazer uma série de demonstrações e protótipos, acabou ficando bastante emocionante. Finalmente, os mais velhos aprovaram o projeto. A equipe pode começar a moldar os 480 mil Polybricks que eles vão precisar para o EcoArc.
Agora o processo de manufatura é que faz surgir o problema. Buscar as garrafas certas para a matéria-prima não é tão simples. A reciclagem começa com o recolhimento das garrafas PET usadas e a embalagem delas para o transporte. Elas vêm em todos os tamanhos e formas, cores e pesos, e a maioria delas tem um rótulo que precisa ser removido. O gerente da fábrica, Jin-Hong Wang, sabe que não existe um padrão de garrafas de plástico a serem recicladas, e isso significa problemas com o controle de qualidade. O edifício está projetado para usar 100% material reciclado, o que tem sido um grande desafio para nós. As garrafas PET recicláveis foram recolhidas no país inteiro. Assim, a qualidade das garrafas recolhidas varia bastante. A fabricação de tijolos de garrafas PET, a partir de garrafas recicladas com padrões de qualidade diferentes, leva mais tempo do que usar o material PET unificado simples durante o período de testes. As garrafas precisam ser separadas e os rótulos retirados com água. Depois de seco, o plástico é esmagado e picado em pequenos flocos. Parte dos flocos é derretida e transformada em grânulos de PET. Grânulos e flocos são jogados dentro da máquina de injeção. A matéria-prima aquecida é então injetada em um molde e deixada para esfriar. O tubo de plástico resultante é conhecido como parisson, e é isto que está destinado a se tornar um polybrick. O gargalo do tubo parisson é oco, formando um canal através do qual o ar quente será soprado para criar o polybrick. O parisson é reaquecido e colocado no molde. Ar é soprado para dentro do gargalo do parisson, que se infla como um balão assumindo a forma de um polybrick. Pelo menos essa é a teoria. A temperatura é crítica. Se estiver frio demais, o plástico não atinge os cantos do molde. Quente demais e as laterais ficam finas demais e vira tudo uma bagunça de plástico morto. Apenas a perseverança de especialistas como o supervisor de produção Wei Jian-Yu é que mantém vivo o sonho dos arquitetos. No início, o resultado do sopro não foi o mais adequado, já que não sabíamos como acertar os parâmetros. Nós continuamos tentando. No caso do polybrick, a tentativa e o método verdadeiro de moldagem por sopro está se tornando uma curva de aprendizagem difícil para todos. Cada novo problema consome tempo de construção precioso. Os problemas são de produção porque é um setor completamente diferente da engenharia que precisa ser trabalhado. É como pegar uma ideia abstrata no papel com fórmulas matemáticas e levar isso para a produção de verdade. Quando a gente parte para a produção propriamente dita, a máquina tem limitações, o material tem limitações. No final das contas, eles descobrem números mágicos para a temperatura e a pressão para criar o polybrick perfeito. Depois de inúmeras tentativas e erros, nós finalmente conseguimos fazer garrafas lindas. Fé, determinação e persistência incansável são recompensadas no final. Finalmente a equipe obtém um polybrick com o qual vai poder trabalhar. Só agora é que eles vão poder se comprometer com a produção em massa completa. O próximo passo, a construção dos painéis de polybricks, precisa dar certo. Com a abertura da Exposição Internacional de Jardinagem daqui a 10 meses, a equipe não tem escolha a não ser seguir em frente. Se eles fizerem algo errado, não há plano B para ser usado e não haverá tempo para construir mais nada. Os projetistas do EcoArc estão apostando todo o seu trabalho até agora na fabricação de 480 mil tijolos de plástico que poderão ou não se manter intactos sob pressão. Os polybricks se encaixam uns nos outros, imitando a estrutura de favos de mel encontrados em uma colmeia, e são aceitos como uma técnica de construção muito forte. 128 polybricks formam um painel exterior de 3,2 metros quadrados, sustentado por uma estrutura de tela de arame. Os painéis, cada um pesando apenas 18 quilos, se encaixam uns aos outros como uma parede de tijolos de Lego gigantes.
Parece bastante sólido na tela do computador. Mas será que um material de construção de plástico experimental e super leve conseguirá resistir às forças da natureza? Será que ele vai suportar a intensidade do ataque de um tufão? Não são apenas as reputações que estão em jogo aqui, são as vidas de 6 milhões de visitantes que são esperados na exposição. Taiwan fica na rota dos tufões. Todos os anos, o pequeno país insular é atingido por 3 ou 4 tufões fortes. Engenheiros civis experientes como Lin Ko querem saber como um edifício feito de garrafas plásticas vai se aguentar neste tipo de clima que Taipei enfrenta com bastante frequência. Considerando que o edifício será um local de exposições públicas e muitas pessoas virão visitá-lo, não podemos correr nenhum risco. Nós também insistimos em realizar testes com vento e chuva nas paredes externas por causa dos tufões. A pressão negativa do vento alcança 1,5 vezes a da pressão positiva do vento quando o tufão está se aproximando. Se a parede externa não for sólida o bastante, ela pode ser levada para longe e isso seria um desastre. Os engenheiros sêniores que desafiam a resistência dos painéis, um desafio que o jovem arquiteto da equipe, Stephen Lin, entende bem. Eles estão muito preocupados com a segurança, porque, como se sabe, aqui em Taiwan, temos muitos tufões e terremotos. Eles têm muitos pensamentos diferentes sobre o que devemos fazer e como deve ser. Os painéis vão ter de seguir os padrões profissionais rigorosamente, mas a equipe tenta ela mesma realizar um teste grosseiro e rápido. Na primeira vez que recebemos os Polybricks, montamos um painel e fizemos uma espécie de ponte e pulamos sobre ele. No primeiro salto, os painéis falharam. Os Polybricks, que se encaixavam perfeitamente na teoria, não se ajustam na prática. A equipe acha difícil montar cada painel exatamente igual ao anterior. Qualquer problema na manufatura de cada garrafa pode ser catastrófica quando se multiplicar às milhares, o que significa que os painéis não se encaixarão no espaço que foi designado para eles. Isto pode ser desastroso para os arquitetos jovens e ambiciosos, que ainda têm seus anciãos esmiuçando todas as coisas que eles fazem. O engenheiro civil Lin Ko previu os problemas com esta tarefa desde o início. Juntar as paredes é uma tarefa bastante difícil, considerando que o tamanho do prédio todo é bem grande. Para garantir que as paredes se unam sem emendas, cada garrafa precisa ser perfeitamente encaixada na outra. Arthur apostou tudo neste projeto. Falhas não são uma opção, mas no primeiro teste principal, os painéis para suas paredes de plástico falharam demais. Quando a gente monta esta parede de 10 metros por 10 metros, os desvios acumulados se tornam tantos que a parte de uma parede desmontou literalmente. Foi como, imaginem que o Polybrick estourou como se fosse o disparo de um canhão depois de muita pressão que foi exercida sobre ele. Isso dá um certo medo porque a gente ouve o barulho e parecem tiros de revólver. Os painéis que funcionam perfeitamente no mundo do projeto no computador estão falhando no mundo real. Os testes mostram que a parede do edifício de 9 andares vai cair. Por enquanto, o EcoArk afundou. Não há como abandonar o navio e Arthur enfrenta o problema. Nossa, foram 6 meses de investimentos e muita energia dedicada. E isso. Ai, meu Deus, como vou contar isso ao presidente? Como vou conversar com o vice-presidente Ko? Obviamente, acho que prometi mais do que devia. Então eles voltam à prancheta de projetos. No mundo de Arthur, isso não é uma falha, é apenas um contratempo temporário. Deve haver uma maneira de fortalecer os painéis de Polybrick. A solução encontrada por eles é sustentar os painéis pelo lado de fora com uma chapa de policarbonato resistente. E isto complementa a rede de arame que está por dentro. Os Polybricks viram uma espécie de sanduíche em uma camisa de força entre duas superfícies estáticas. As lâminas cortadas a laser também resolvem o problema de pequenos erros que se acumulavam.
Agora está tudo trancado dentro de painéis precisamente ajustados. Alguns polybricks se encaixam na rede de arame interna e alguns se encaixam na lâmina externa. Isso faz com que a equipe de montagem seja super cuidadosa. Coloque apenas um polybrick ao contrário e todo o padrão está destruído e será preciso começar tudo de novo. Mas o desenho do painel está resolvido. O modelo no computador mostra que os painéis têm uma resistência de projeto de 400 kg por metro quadrado, o peso de um cavalo pequeno. Os jovens repetem sua demonstração extraoficial para os engenheiros sêniores. Eles saltam bastante e desta vez os painéis aguentam. Os mais velhos aceitam a ideia de que os painéis estão prontos para o teste profissional, mas eles ainda têm perguntas. O gargalo do polybrick e a tampa são parafusados prendendo a lâmina de policarbonato para que tudo fique firme e no lugar, criando um ponto de carga elevada no projeto. Será que ele aguenta a violência dos ventos de um tufão? Para conseguir um teste interno que imite a fúria da natureza, um pouco de criatividade é exigida. Então nós realizamos um teste meio esquisito. Nós pegamos um aparelho com um gancho, penduramos o gargalo da garrafa e os rebites da tampa. Quando o vento está batendo no painel, o painel se move levemente e tremula. Ele, então, tem essas forças aplicadas e uma forma de S. Então, penduramos um balanço embaixo da tampa para simular as forças em forma de S. Por um curto espaço de tempo, o futuro do EcoArc está no fiel da balança. Mas o painel sobrevive ao teste do balanço. Agora, como ele vai se sair no fogo? Plástico e calor não combinam. Possibilidades de um incêndio em um edifício de plástico cheio de visitantes precisam ser consideradas. A equipe de Arthur precisa convencer o chefe dos bombeiros de Taipei que o EcoArc jamais queimará ou derreterá em um incêndio. Nós fizemos 4 reuniões com o chefe dos bombeiros e quando ele tinha dúvidas, nós tentamos aliviar suas preocupações. A solução de Arthur é chapear mais uma camada nos painéis. Substrato polímero de PVC resistente e à prova de riscos que resistem a chamas e ao derretimento. Desta vez o teste é fácil. O painel não pode pegar fogo nem derreter. Então, este é um dos testes que tínhamos que mostrar ao chefe do departamento de bombeiros para mostrar que este material pode dar certo em uma estrutura pública. O processo de testes é difícil por todas as razões, mas todos entendem os motivos por trás disso. O EcoArc precisa resistir ao vento, à chuva, ao fogo e a terremotos. A equipe de projetos e construção precisa provar que esse é um edifício revolucionário em todos os aspectos. Nós temos isto e aquilo que não se encaixam direito. Uma peça que não se ajusta direito com as outras peças. Problemas com a pressão da água, problemas de resistência, problemas de combinação com a fiação. No final das contas, depois de meses de testes independentes necessários, tanto locais como internacionais, o sistema de construção do EcoArc recebe o aval completo. A postura e persistência da equipe são finalmente recompensadas e recebem o reconhecimento do patrocinador do edifício. Para Arthur, é bom ter um apoio tão grandioso, mas ele precisa provar que merece isso. O chefão, o presidente Risu, é um homem muito poderoso em Taiwan. E nos deu uma quantidade enorme de apoio do tipo, vamos fazer isso. Entende? E imediatamente todo mundo tentou dar o seu melhor, no mínimo, para tentar reduzir as dúvidas, mas ao mesmo tempo tivemos que provar que a cada estágio nós estávamos indo de encontro às necessidades. Depois de todos os problemas com os polybricks e os painéis, finalmente chega a hora de instalá-los. O esqueleto da estrutura de aço do edifício de 9 andares está terminado e o EcoArc está começando a assumir uma forma imponente no mundo real.
Para o grupo do Extremo Oriente de Douglas Su, é hora de ver onde o dinheiro está indo. Se o Sr. Su não gostar do que vir, não haverá mais tempo para uma outra ideia, e mesmo as mudanças pequenas vão consumir tempo que o projeto não tem. A exposição será inaugurada em poucos meses. Para Arthur, é uma chance de mostrar o que está sendo feito e responder questões perspicazes sobre o que ainda está para ser feito. Ainda existem muitos problemas não resolvidos a serem discutidos pelos arquitetos e o proprietário. Os tufões normalmente vêm desta direção. Sim, os tufões vêm por aqui. A parte de baixo é oca? É. Um vendaval poderia ser pior em uma estrutura oca. Um vendaval puxaria o ar para fora. Quando acontecer um vendaval, ele estará mais forte. Este prédio será um grande sucesso e vai chamar muita atenção. Se algo ruim acontecer com ele, vai destruir nossa reputação. Há uma coisa envolvida neste edifício. E não é só a reputação de quem está trabalhando neste projeto, mas também de Taipei e Taiwan. Amanhã, os painéis começarão a ser fixados na estrutura. E para o arquiteto-chefe e inventor do Polybrick, é um grande momento. Estou bastante animado e também bastante preocupado. É por isso que eu estou aqui em um domingo. Quando o jornal United Daily nos entrevistou, muitos especialistas em construção civil disseram que estávamos sonhando, embora tivéssemos realizado muitos testes que tiveram um resultado positivo. Ainda estou preocupado com o que vai acontecer no futuro. Usar um material de construção experimental para um projeto com tanto prestígio é um risco enorme. E por isso a equipe de Arthur mantém a construção simples. O EcoArc tem uma forma em curva complexa, mas é formada por uma técnica simples chamada de sistema muro-cortina. Uma camada de painéis de Polybrick é aparafusada e soldada em uma estrutura de sustentação de aço. 1,5 milhão de garrafas PET são recicladas para produzir as paredes do pavilhão. Arthur não é o único que experimenta sensações extremas de entusiasmo e terror. Toda Taipei está observando. O EcoArc começa a ganhar vida com a instalação dos painéis de Polybrick pré-fabricados cobrindo o esqueleto de aço. Cada metro quadrado pesa apenas pouco mais de 70 quilos, incluindo o aço. Isso é cerca de metade do peso de um prédio convencional. E não é só isso. A equipe de Arthur também já descobriu um desafio importante de sustentabilidade. O edifício propriamente dito é reciclável. Eu consigo literalmente transportar o edifício inteiro por metro quadrado, peça a peça ao mesmo tempo. A viga interna e as colunas são amarradas, e isso significa que elas podem ser desmontadas. Ele é cortado em tamanhos que cabem perfeitamente dentro de contêineres de navio. No final da exposição de flores, o EcoArc será desmontado e reconstruído em outro local. Isso agrada ao patrocinador Douglas Su. Isto não será desperdiçado. Estou querendo reciclar esta coisa toda, desmontando-a inteira e depois construindo novamente em outros lugares do mundo para que as pessoas consigam entender que isto é realmente renovável. Os jovens designers estão gradualmente ganhando a aprovação dos mais velhos. O EcoArc já convenceu o engenheiro civil Lin Cole. Bem no início, eu achei que um bando de caras malucos estava tentando fazer uma coisa impossível. Vejam o que aconteceu. Agora acho que aquele bando de malucos é um bando de gênios.
Depois de tanto desgosto, o muro cortina de Polybrick fica pronto em apenas 10 semanas. Seu custo é de apenas $250 por metro quadrado, cerca de metade do custo de um prédio convencional de vidro, concreto e aço. Mas existem ainda mais problemas a serem resolvidos. O interior do edifício precisa se igualar ao exterior na sustentabilidade. E isso significa que a equipe de projetos verdes vai encarar uma nova coleção de desafios. Com a camada de proteção do EcoArc feita de garrafas de plástico bem presa, os arquitetos se voltam para o interior do prédio. Durante a Exposição Internacional de Flores de Taipei, ele será um palácio de exposições e local para desfiles de moda. Com a expectativa de 6 milhões de visitantes nos próximos 6 meses, os arquitetos encaram uma série de novos desafios para garantir a verdadeira sustentabilidade deste edifício. Sua primeira prioridade é o ar-condicionado. Eles precisam fazer com que a multidão não sinta calor, sem a eletricidade que custa tão caro. Usar ar-condicionado no pavilhão inteiro não é uma opção por causa de sua alta demanda de energia, associada ao carbono que Arthur precisa reduzir. 40% de carbono é provocada pela construção civil. E uma das maiores porcentagens da operação desse prédio é, na verdade, o ar-condicionado. Refrescar e aquecer. A camada protetora de Polybrick já oferece parte da solução. Os tijolos ocos de plástico têm ar preso dentro deles, e isso dá ao EcoArc uma vantagem térmica. Esse insulamento ajuda a manter o calor de fora e ar fresco dentro. Agora a equipe de Arthur planeja substituir a eletricidade com a força da natureza. Eles vão utilizar o vento. Basicamente, temos um paramento muito engenhoso, voltado em direção ao vento, contra o vento. Usamos então nosso ambiente da maneira mais eficiente possível. O EcoArc faz face a nordeste, a direção do vento predominante, para poder tirar vantagem da brecha entre o Grand Hotel e um canto do rio Keelung. Quando o vento acelera através dessa brecha, ele se afunila sob o arco elevado do EcoArc. O ar, então, passa através de um sistema espetacular de spray que envolve uma queda d'água de 26 metros de altura que refresca o interior do EcoArc. Nós erguemos o ângulo nordeste acima da linha das árvores para poder captar essa corrente. Basicamente, a partir dessa corrente, nós desviamos essa pressão positiva do vento. Nós erguemos lentamente o contorno do edifício, ou a entrada, para mandar aquela corrente fresca para dentro do prédio. Em dias de vento, o telhado inclinado forma uma chaminé natural, puxando o ar quente para fora do edifício. Alguns prédios sustentáveis ao redor do mundo são verdes só da boca para fora. Mas os taiwaneses esperam que seus projetos genuinamente verdes estabeleçam novas tendências. Os designers do EcoArc esperam fazer as pessoas pensarem novamente sobre como os prédios devem ser construídos. Estamos superproduzindo já há muito tempo. Na verdade, a economia toda está baseada em fazer carbono, ou usá-lo, já que existe em nosso planeta e abusamos no uso dele para fabricar produtos, fazer carros, construir casas e edifícios. Um dos grandes desafios verdes é efetivamente ficar sem usar nenhum tipo de eletricidade. O sistema de iluminação do EcoArc faz exatamente isso. O telhado está em ângulo com o sol e está recoberto por uma camada de um filme fino de painéis fotovoltaicos. Durante as horas do dia, os painéis geram energia e alimentam a rede de energia local. À noite, 40 mil LEDs embutidos em cada um dos Polybricks sorvem essa energia para iluminar o espetacular EcoArc. Agora resta apenas mais um teste final, a noite de inauguração da exposição de jardinagem de Taipei. Para Arthur Huang e Douglas Su, é uma chance de exibir sua criação verde ao mundo.
deslumbrante pavilhão do EcoArc chama a atenção internacional. Ele atingiu seus objetivos em todos os sentidos. Ele supriu a exigência de ser ecoamigável. É uma exibição de um projeto sustentável inovador e um exemplo valioso do melhor modelo de reciclagem. Deixem o mundo ver o poder da beleza. O que fizemos chama a atenção. Tem um objetivo. Tem o objetivo de mostrar a todos que alguns materiais são recicláveis, reutilizáveis. Fizemos algo a partir do lixo. É um triunfo do trabalho em equipe. Os jovens bem-sucedidos de Taiwan, liderados por Arthur Huang e aconselhados por seus pares mais experientes, alcançaram algo que parecia ser impossível e transformaram lixo em riqueza. Esta é a nossa solução. Tomara que mais pessoas comecem a fazer a mesma coisa que estamos fazendo e tomara que haja uma coleção de gente como nós e que com isso consigamos criar juntos uma economia inteira e diferente de baixo carbono. O EcoArc não consegue salvar o planeta sozinho, mas seus designers esperam que ele possa mostrar ao mundo que existem maneiras de se construir um futuro melhor. Versão Marshmallow São Paulo.